Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Oda aqui. Nós estamos começando mais um Studcast e eu quero, antes de começar qualquer coisa, eu quero te pedir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte, deixa um comentário, porque nosso objetivo aqui é o crescimento, não só nosso, mas também de você que está assistindo. Então deixa um comentário, é muito importante a gente saber as suas dúvidas, o que você está passando. De repente você tem algo a acrescentar, então fique à vontade, essa aqui é a sua casa. E eu não tô sozinho, como sempre eu, pastora Lígia. É isso aí. De volta das férias, né? O último podcast aí não participei, mas eu estou muito feliz porque hoje é um dia especial, uma pessoa especial que nós estamos recebendo aqui. E um assunto mais especial ainda, né, pastor? Hoje a gente vai falar de realidades da nova criatura, matéria do carisma. E se você não fez ainda a sua inscrição no carisma, entre em contato aqui. Fica aqui a dica, porque nós, carismáticos, a gente sempre puxa a sardinha pro lado do carisma. Mas é muito bom, é um momento de transformação. E vamos pro vídeo, né? É isso aí, fica ligado. Professor Rafael Jesus. É muito prazer estar aqui, é um prazer nosso, gigantesco estar aqui. A gente estava conversando um pouco antes sobre várias coisas aqui. A gente queria ter começado a gravar com aqueles assuntos, né? Fazer o corte dos bastidores, né? O corte dos bastidores. Eu acho que os bastidores, às vezes, a conversa flui muito melhor do que quando a gente está gravando. Mas isso é outra história, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer, como eu disse, estar aqui. Queria começar pedindo para você se apresentar, para quem talvez não conheça, um pouco da sua história, para as pessoas saberem com quem que ele tá falando. Né? Claro. É um prazer para mim estar aqui, né? Foi um convite muito bom, né? Porque a gente já estava aqui nas agendas aqui de Cuiabrasa, né? E claro que eu tava com o coração muito disposto para estar aqui compartilhando algo de Deus mesmo. A gente tá aqui falando sobre realidade da nova criação, né? Nessa época. Isso aí. E realidade da nova criação é a matéria que mudou minha vida. Sabe, várias matérias do carisma assim, me impactaram quando eu estava como aluno. Mas realidade da nova criação foi a matéria que me desconstruiu mesmo, de falar assim, cara, você até agora teve uma religião. A partir de agora você tem uma família. Entendeu? Você tem uma casa para voltar. E realidade da nova criação é essa matéria. Eu sou pastor, né, na Igreja Batista Lagoinha. Minha história com o Batista Lagoinha começa em 2012, quando eu vou para um congresso. E aquele congresso impacta minha vida e minha história de tal maneira assim que me tira do meu centro. E eu volto, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, São Gonçalo. E eu saio, largo tudo que eu tinha lá. Tudo, literalmente. Ministério, família, empresa, noivado. Tudo que eu tinha lá. E vou para Belo Horizonte para poder ter uma experiência com Deus que eu comecei a conhecer ali. Porque apesar de eu ser crente desde berço, eu tive uma experiência com aquela multiforme graça do Espírito Santo que eu não sabia que tinha. Eu era de uma igreja mais tradicional religiosa, mais Assembleia de Deus, né? E aí eu vou para Belo Horizonte, aí eu começo a minha trajetória com o Seminário Teológico Carisma. E aí a minha vida foi meio que surpresa a partir disso, porque eu era empresário no Rio, eu tinha outra visão totalmente de vida. Eu achava que não, eu vou até ajudar a igreja, mas não quero saber muito de ministério, não. Eu era o cara que trabalhava, mas não queria muito estar à frente. E aí, quando eu chego em Lagoinha, eu me formo. No dia da minha formatura, eu recebo convite para dar aula. Que era algo que eu nunca tinha imaginado, apesar de já ter recebido profecias, assim. Mas era aquela coisa que, tipo, não tem nada a ver comigo. Sim. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou mais evangelista do que qualquer outra coisa. Então, não, meu negócio é rua. E aí, por obediência e honra, eu aceitei o convite do Léo Capuchinho na época. E eu comecei a dar aula, e aí me pegou esse bichinho do ensino. E aí, logo depois... 6 meses depois eu fui ordenado pastor, depois de ter negado 3 vezes a ordenação, porque eu falava, não tem nada a ver comigo. Que loucura. E aí eu fui ordenado pastor pelo pastor Márcio ainda, né? Sim. E logo depois eu comecei na verdade já tinha começado, né, antes da ordenação, mas de maneira mais intensa a minha vida missionária, né? Hoje eu vivo de maneira totalmente integral, 12 anos eu vivo de maneira integral. 12 não, jamais, né? Quase 15 anos. Eu vivo de maneira integral missionária. Então eu tenho ido para tudo quanto é lugar do mundo, tentando compartilhar um pouquinho daquilo que eu recebi. E tive a minha maior experiência missionária agora, com 1 ano, né? Eu fiquei 1 ano em Londres agora, quase 1 ano, né? Ali ajudando na igreja local e mais de 1 ano trabalhando ali na Europa de maneira mais incisiva. Então, eu voltei dessa experiência missionária agora, que foi impactante, assim, para mim, porque morar
Eu já tinha ido várias vezes para a Europa, missão, em vários contextos dentro da Europa, mas morar foi muito diferente para mim e estar mais linkado à igreja local, ao trabalho local, ao pastoreio local, foi muito impactante para mim. Então é mais ou menos isso. A minha vida é meio essa loucura, assim. Sou casado com a Fernanda, tenho 2 filhos, o mais novo nasceu agora, tem 20 dias, tem 1 mês que nasceu. Judá e Levi. Um tem 2 anos e o outro tem alguns dias. Se eu não me engano, na última vez que você veio, você anunciou que ela estava grávida do primeiro. Exatamente. É isso, não é? Verdade. Que foi a última vez. Se eu não me engano, a gente foi pra Europa, o Judá tinha 4 meses. Olha só. Quando você veio, tava perto de nascer, parece. E eu acho que a era gente alguma tava, coisa tipo, eu acho que foi uma das últimas ministrações que eu fiz. Foi aqui em Cuiabá. Eu acho que eu vim em fevereiro, É isso mesmo, se eu não me eu engano. me lembro Vocês bem. ainda nem tinham mudado. É isso mesmo, não, tava lá no a gente tava no prédio. outro prédio. Eu fico imaginando assim, falar de realidades da nova criação num ambiente que você já está acostumado é uma coisa. Agora, imagino você levar toda essa bagagem para uma outra nação que tem uma outra cultura, que tem uma outra realidade. Deve ser algo É totalmente desafiador, diferente, né? Porque quando a gente fala de realidade da nova criação, dentro do contexto de seminário, as pessoas, teoricamente, têm uma base. Você tá entendendo? Sim. Aquilo ali, apesar de surpreender, porque é uma matéria muito surpreendente de Sim. posicionamento, você tem um feeling, você fala, cara, agora entendi, faz sentido. Quando você vai para um contexto fora, quando a gente fala, por exemplo, da Europa, e Sim. Londres especificamente, que é um lugar onde três são os desafios, né, que eu tava falando aqui, que é o muçulmano, né, que é o islamismo, é o ateísmo, né, os filhos do iluminismo, né, estão lá, e as religiões pagãs, né, tipo bruxaria, o Wicca tá voltando muito pesado. Nossa. Então, tipo assim, quando você chega lá, você percebe que as pessoas não têm um mínimo conceito de quem Jesus é. Gente, É isso diferente. parece outra realidade. Outra realidade. Totalmente. Eu, por exemplo, conversei com um inglês que foi num culto, porque ele era amigo ele era namorado de uma brasileira. E eu, ao perguntar pra ele, assim, no final do culto, eu vi que ele tava meio boiando, né? No final do culto, eu perguntei pra ele assim, cara, você conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus e tal? E ele me respondeu assim, era uma história que minha avó me contava. Tipo assim, minha avó já me contou essa história. Como se fosse Peter Pan, entendeu? Aham, como se fosse uma E é lenda. isso que a maioria desses jovens ainda acha na Europa. Então, Deus. quando você tenta imprimir identidade pra quem nem sabe, entendeu? Sobre por que isso, então você, na verdade, tem que fazer um trabalho mais profundo um pouco, entendeu? Aqui a gente já chega falando Deus é Pai. Sim. Lá primeiro a gente tem que apresentar Deus, Sim. entendeu? É outra Nossa, realidade. que loucura, né? Mas também a gente tá num país cristão, né? Cristão, assim, de berço católico mesmo. Então a gente já conhece mais ou menos. Mas mesmo uma base, assim, né? são desafios diferentes, né? Uhum. Lá você começa os primeiros passos, lá você apresenta Jesus, você apresenta ele. Por isso que a gente é muito carente nas nações, e às vezes as pessoas não entendem por que o missionário fala tanto de milagres e sinais, Sim. por que a gente tem tanta produtividade Sim. em coisas que às vezes aqui no Brasil não tem tanto. Por quê? Porque lá é carente, lá Deus precisa se mostrar para pelo menos abrir o coração. Entendeu? Dessa faz forma. sentido. Uhum. Como era no Velho Testamento. Você percebe que é igualzinho. Deus faz umas coisas extravagantes no Velho Testamento, o povo abre o coração e começa a seguir Moisés. Sim. Entendeu? Uhum. Então, meio que funciona dessa forma. No Brasil, o problema que a gente tem é o seguinte: todo mundo acha que já conhece a Deus. Uhum. E eu não sei te explicar qual que é o pior. Qual que é o mais difícil? Só é diferente. Porque aqui as pessoas acham que já conhecem a Deus. Mas quando a gente vai pro caráter de Deus, as pessoas veem que, na verdade, pode ser que elas tenham adorado durante toda a vida um Deus que não é o Deus Não, bíblico. Deus. Entendeu? É o Deus que elas pegaram. Que elas bem, pegaram. alguém Que é o ensinou. problema que a gente tem com Jesus hoje na nossa cultura. Jesus é Aham. qualquer coisa que sustente a minha narrativa. Sim. Então, se eu usar racismo é negro, Jesus é gay, Jesus é homossexual, Jesus... Todo mundo quer É pegar o verdade. Jesus que lhe convém. Só que o problema é que o único livro da Terra que apresenta Jesus é a Bíblia. Uhum. E é o livro que eles dizem que não creem porque foi escrito por homens. Então, peraí, então que Jesus que você conhece, que só ali que é apresentado? Não tem outro livro que apresenta Jesus. Nossa, Você tá entendendo? Então, desculpa, não é sua opinião. É o que a Bíblia diz que Jesus é. Entendeu? É forte, né? Mas, Nossa, pastor, demais. antes de mais nada, por que Rafael Jesus? Já vamos entrar no negócio de Jesus, já vamos falar logo, né? Meu nome, na verdade, não é Jesus, né? Meu nome é Rafael Coutinho de Azevedo, né? Inclusive, era o nome que mais me chamavam, Coutinho, né? Tal. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu sou formado em artes cênicas, eu fazia muito teatro, essas já coisas descobri assim. tudo. Arte, né? E aí eu comecei a fazer
alguns projetos, algumas coisas de Jesus, vestido de Jesus, Sim. de fato. Eu ia pro centro, né? Aliás, tem gente nessa sala aqui que sabe que participou disso tudo nos bastidores aí, entendeu? Então, eu ia pro centro de Jesus, eu ia para alguns lugares, para as festas, baladas, não sei o que, às vezes vestido de Jesus. E fazia meio que evangelização, tipo aquela coisa, cara, tem um cara vestido de Jesus por aí. Sim. E tal, e foram muitas experiências doidas com isso. Até então, pra mim, era só um teatro. Só que em Lagoinha vai tomando proporção louca, né? Sim. Tipo assim, quem é? Qual o Rafael? Não, aquele que faz Jesus. Aquele Jesus. Entendi. É o Jesus. E até então, e de repente, de um tempo, não sei exatamente quando, eu comecei a ser conhecido como Jesus. Tanto que lá nem me chamam de Rafael. É mais assim, Pastor Jesus ou Jesus, né? Quando brincam comigo mais íntimo e tal. E então eu comecei a ser conhecido. E ali, pra mim, era tipo assim, caraca, né? Então eu vou ter que mudar meu nome no Instagram, nas redes sociais, porque as pessoas já não conseguiam me achar. Entendeu? Azevedo, Coutinho, Sim. ninguém sabia quem era. Então eu comecei a botar Rafael Jesus porque era mais fácil de achar, de meus nomes na lista do carisma, Rafael Jesus e tal. Aí as pessoas faziam a reserva do hotel, do voo, Rafael Jesus. Aí quando eu chegava com minha identidade, eu falava, pô, mas não é uma pessoa. Aí eu tinha que trazer, às vezes, meu livro, pegar e mostrar que, tipo assim, não, é meu pseudônimo. Sim. Sabe, era uma loucura. Eu tinha que sempre estar andando com alguma coisa pra provar que eu era Jesus. Aí Deus, ele me lembrou, cara, uma dessas... tentando entender, assim, e tal. Antes de mudar meu nome que depois eu fiz um processo para entrar com Jesus no meu nome. Sim. E tal, que tá ainda em trâmite, mas eu já assino Rafael Jesus, não mudei os documentos ainda, mas eu fiz um processo. E aí, antes disso, Deus, ele me lembrou que quando eu tinha 18 anos, quando foi minha primeira experiência missionária, que foi dentro da minha realidade da cidade, eu fazia um culto na praça, lotado, dava quase 600 pessoas. Louco. E lá naquele culto, eu fui começar a ser chamado de pastor, eu ainda não era, né? Pastor da praça, né, que eles me chamavam. E um homem que ajudava a gente com a questão do som, da mídia, ele era o cara que patrocinava a gente pro projeto, né? O cara foi muito importante pra gente. Ele um dia falou assim, cara, Rafael, eu não sei por que eu tô te falando isso, mas assim, o Espírito Santo me diz que um dia você vai ser conhecido pelo nome de Jesus. Nossa. Uau. E, cara, muitos anos atrás, eu tinha 18 anos. E nesse dia, quando eu tive que começar a mudar minhas redes sociais e documentos, pensei em fazer um processo, eu fui transportado para aquele lugar lá. Porque naquele dia que o cara falou, eu imaginei assim, eu sou evangelista, então eu vou ser conhecido no sentido de comunicar o nome dele. Eu não sabia que era literal, cabeça, né? Mas aí, na verdade, foi literal. E aí, a partir desse dia, eu assumi mesmo o nome. Então, cara, ninguém, tipo assim, sabe, né? A maioria das pessoas nem sabe que o meu nome não tinha o Jesus e tal. Todo mundo, Rafael Jesus. Se eu não tivesse falado, eu acho que tinha passado batido. Eu acho que a maioria nem sabe, cara. Mas foi isso. Aí Deus, ele começou aí... Eu brinco que é a forma de Deus me travar, né? Porque às vezes o Rafael quer sair sozinho de casa. Aí ele fala, opa, volta, Jesus. Volta que eu tô aqui também. Às vezes o Rafael quer responder, às vezes o Rafael quer comentar, né? Aí ele fala assim, opa, Jesus, né? Mas... aí te traz de volta, né, pastor? Mas, pastor, sobre o tema que a gente vai falar hoje. Do que se trata a realidade da nova criação? Vamos para jogar, né, pô? Porque às vezes falar realidade da nova criação, a gente tem uma noção. Quem não é carismático, né, inclusive fica a dica, quem não é carismático, às vezes não consegue entender a dimensão do que isso trata. Cara, eu tenho uma... Cara, eu acho que o nome é ruim, realidade da nova criação. Porque é um nome extenso que não responde muito. Então, dá só, para quem já tem um certo conhecimento, dá uma vaga ideia, né? Exatamente. A realidade, nova criação, deve estar falando de novo nascimento, deve estar falando de... exatamente isso. Tal. Então, dá uma vaga realidade do que é. Mas para quem não tem noção nenhuma, falar realidade, nova criação, um nome grande, né? E eu acho que, na verdade, o que a gente fala em realidade nova criação, que é o mais importante, é identidade. É a matéria que te dá identidade. Só que identidade não é uma coisa que você adquire simplesmente porque você sabe quem você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é isso. A identidade precisa ser adquirida como quem veste uma roupa. Entendeu? Sim. Ela precisa te cobrir. E, ao meu ver, a forma de a gente fazer isso é primeiro conhecendo quem Deus é. E é isso que a realidade trata. Então, a gente vai tratar ali 4 pontos principais, que é a criação, quem nós fomos criados para ser, a queda, por que isso deu errado, por que a gente não é isso, né? A redenção, que ponte foi essa para nos trazer de volta, e a glorificação, quer dizer, a gente voltando a ser, na verdade voltando a ser não, a gente sendo o aplicativo melhorado, né? A atualização do aplicativo lá do início. Então, por quê? Porque a realidade,
ela começa na criação em Adão. Você entende o que você era perfeito. Sim. Mas ela termina em Cristo. E aí você entende que, na verdade, a busca não é voltar a ser um Adão. É voltar a ser o segundo Adão. É Cristo. Quer dizer, 2.0. É um Sim. aplicativo atualizado e melhorado, entendeu? E essa identidade te veste. Então você sai de uma aula como essa falando assim, meu Deus, eu me arrependo de não ter conhecido Deus, porque eu me arrependo de um monte de coisa que eu disse sobre ele que não tem a ver com o caráter Sim. dele. E ao mesmo tempo eu aceito, não por mérito, mas pela graça, que eu sou isso aqui. Uhum. Que eu tenho isso aqui, que eu posso fazer realmente o que a Bíblia diz Sim. que eu posso fazer. Então ela mexe em tudo, né? Eu digo que é uma matéria muito difícil, porque ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Entendeu? Você vai ter que passar por toda a Bíblia. É, entendeu? Em 3 dias, no caso, que é o nosso aqui, em É, 3 em dias. 3 dias passar por tudo. Eu acho o interessante dessa matéria porque você apresenta o plano da redenção, você apresenta o que Deus criou, Adão até Cristo, o próprio Deus encarnado, aí a gente vai conhecendo ele pra gente conhecer quem que a gente é, né? Você vai se descobrindo. Porque à medida que você vai entendendo e relacionando com o que você perdeu, você vai tendo mais noção daquilo que você conquistou em Cristo. Foi, inclusive, a última aula, que é a penúltima aula, que é uma aula de muita dúvida. Uhum. Né? A gente responde, por que que Deus fez você, mesmo sabendo que a humanidade ia pecar? Por que a origem do mal, o diabo e tal? Por que se Deus é bom, por que criou o mal? Uhum. Sabe? A gente vai respondendo todas essas dúvidas e é uma segunda aula que termina com o entendimento de, cara, a gente nem sabe o que a gente perdeu. Tem uma dinâmica que eu faço na aula que é perfeita. Eu falo assim, cara, você já comeu banana? Quem gosta de banana? Né? A maioria levanta a mão, quem gosta de manga levanta a mão e tal. Eu falo assim, banana é a fruta que você mais gosta e tal? Não, eu gosto muito de banana. Aí, por exemplo, se eu perguntar, Lígia, por que você gosta de banana? Que é doce. Mas como que você sabe que banana é gostosa? Porque eu comi. Você teve que experimentar. Mas a verdade é que você nunca comeu banana. Por quê? Você nunca comeu, ele nunca comeu, eu nunca comi, porque a versão da banana que a gente come é uma versão caída. Adâmica. Deus, A banana verdadeira só verdade. tinha no Éden, meu filho. A gente nem sabe exatamente qual é o gosto da Como banana. era? Você Qual gosta que de era o- mar, mas o mar que João vê não é o mar nosso, é de cristal. Gente, que Tá loucura. entendendo? Que loucura. Você gosta, nossa, eu acho lindo um leão. Mas o leão não era nem carnívoro. É verdade. Você tá entendendo? Nossa, pra mim, a melhor experiência é ir pra um lugar de mato verde. E será que verde é verde? Ou será que verde era azul? A gente não sabe. Todos ficaremos loucos. A gente não Pensando consegue nisso. ter noção do que a É. gente perdeu. E por não ter noção do que a gente perdeu, a mínima noção, talvez isso atrapalhe a gente entender o quanto a gente recebeu. E é por isso que a gente vê na nação hoje um monte de gente ex-crente falando, pô, Jesus ganha de toda forma. Ele morreu por mim, mas eu não pedi pra ele morrer É por isso que eu mim. lembrei agora. Ué, mas querido, você não... é porque não entende o tanto que perdeu. Não entende nem pra onde tá indo e muito menos o quanto perdeu. Você tá entendendo essa exclamação? Porque se você entende isso e começa a relacionar e falar, meu Deus do céu, talvez seja mais parecido com Pandora do que com, entendeu? Do que com o que eu acho. Aí você começa a relacionar. Talvez você se enquadre depois disso miserável. Você fala, caraca, eu sou miserável. Eu como uma banana, eu adoro banana e na verdade eu nem sei o gosto da banana de verdade. Agora imagina o sabor da banana real. Não, cara, se tudo é tão lindo. Gente, Que tudo loucura. que existe hoje é imperfeito. Tudo que existe hoje. A natureza, os animais, tudo isso é caído, queda, adâmico, certo? Se tudo que existe hoje, que a gente acha mais perfeito, já é imperfeito, imagina o perfeito. Meu Deus. Se já é maravilhoso você ir pra Raul do Cabo, entendeu? Pra Maldivas, pra Bora Bora. Imagina, filho, o Éden. Você tá entendendo? Porque tudo isso é uma versão caída, cara. Sim. É uma versão imperfeita. Já adâmica. Meu Deus. Mas olha a profundidade desse assunto. Porque esse cara que falou que Jesus morreu por mim, não pedi pra ele, Jesus morreu por mim. E aí você vai olhar os comentários, porque a gente tem essa mania, né? De olhar os comentários. E aí são vários questionamentos que as pessoas fazem, né? Por exemplo, por que se Deus é tão perfeito assim, por que as coisas acontecem, por que tal coisa acontece, não sei o quê, não sei o quê. A pergunta que eu mais vi, mas Deus errou ao fazer o homem? Deus errou ao criar o homem? E aí? Primeiro, por que nasce essa pergunta? Essa pergunta é genuína. Todo mundo já teve algum tipo de pergunta como essa. Mas por que nasce essa pergunta? Porque a gente relaciona Deus com a nossa humanidade. Então, na nossa humanidade, a gente abortaria um filho porque ele não é perfeito.
É isso que acontece Se a hoje. gente soubesse, Vamos liberar por o exemplo. aborto, por quê? Porque pode, né? Se eu soubesse que ia virar Pode ter isso que vindo tá, num processo que a gente não gosta. tinha Exatamente. necessidade nenhuma Então de- pensa em Deus não como Deus agora. Não poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Não todas essas características. Porque essas características, apesar de serem o que Deus é também, Uhum. não sustentam o relacionamento com Deus. Sim. Tanto que não sustentou com Adão. Uhum. Porque Adão sabia que ele era onisciente, onipresente, onipotente, tá Mesmo escondido assim- dele com medo. Entendeu? Sim. Então isso não sustenta Adão. O que sustenta Adão? O que mudou na relação que Adão tinha com Deus, que esperava ansioso por falar com ele todos os dias, e agora tá escondido dele com medo? O que mudou? Não foi... Adão continua pelado, Uhum. Adão continua sabendo que Deus é poderoso, Uhum. Adão continua... Não mudou nada desse tipo. O que mudou? Mudou a visão de Adão para com algo que é maior do que ser poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que a gente despreza na nossa religião hoje. Sim. Que é o que? É o pai. A paternidade é a única coisa que fecha a conta de Deus em todas essas perguntas. Por que Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar? Porque, como qualquer outro pai, ele decidiu gerar o filho ao invés de abortá-lo. Se você vai numa fila de presidiário, você sabe o que eu tô falando. Uhum. Quem que tá lá? Um monstro pra sociedade. Mas quem A que tá lá mãe e o pai. com o biscoitinho que ele gostava quando tinha 10 anos de idade? Verdade. É a mãe e o pai que tá lá, a família que tá lá. Por quê? Porque ela prefere o quê? Eu acredito que uma hora esse menino vai voltar pros caminhos que eu ensinei a ele. Uhum. Eu acredito que aquilo que eu semeei uma hora vai florescer. Sim. E ele vai deixar de ser isso. Então presta atenção. Se você chegar pra aquela mãe e falar assim, se você pudesse voltar 30 anos e abortar esse menino quando ele tava na sua barriga, não seria melhor? A mãe vai falar, talvez se eu pudesse voltar 30 anos sabendo que ia acontecer, eu poderia trabalhar para que ele não fosse isso. Fazer diferente. Esse é o pensamento, e é isso que é a onisciência. A gente pensa na onisciência da forma mais humana possível, É. vamos destruir. Então eu sempre uso essa relação aqui que vocês Uhum. vão entender facilmente. Quem Jesus é na Marvel? Deus, ele na Marvel é o Thanos ou ele é um Homem de Ferro? Você tá entendendo? Ele é o Thanos que decide com poder destruir toda a humanidade ou ele decide morrer para que toda a humanidade vença? Porque às vezes a gente olha para o Deus e vê ele Thanos. É. Entendeu? Vai destruir. Quando na verdade ele é um Homem de Ferro, cara. Fala, não, eu vou me morrer para que eles vivam. Você tá entendendo? Então quando Deus ele olha na onisciência, ele fala assim, cara, todas as formas de criar a humanidade, eles vão pecar. Todas as formas eles vão se aliançar com o diabo. Todas as formas eles vão separar, distanciar de nós. Como que eu faço? Duas opções. Ou eu não crio, aborto a humanidade. Uhum. Né? Por isso que a Bíblia conta aborto, porque Deus poderia ter Sim. feito e não fez. Né? Eu aborto a humanidade. Ou a segunda opção, eu morro por eles. Pergunta pra qualquer mãe e pai consciente, saudável. Se você entrar um cara aqui que quiser matar o seu filho ou você entraria na frente da bala? Entraria. Todo Com mundo, certeza. sem nem pestanejar, eu entraria. Se você pudesse trocar de lugar com seu filho, com a dor de barriga que ele tá sentindo, você trocaria? Entraria. Sem nem Com certeza. pestanejar. Pronto, você entendeu quem Deus é. Deus não é o sol poderoso, onisciente, onipotente, ele é o pai. E quando ele olha pra humanidade, ele vê os filhos. Então ele tem a oportunidade. Ou eu mato, eu acabo, eu destruo, ou eu morro por eles. Então existia um plano perfeito. Adão faz parte desse plano. E ainda que aquela queda acontecesse, assim como lá na Marvel, quando o Doutor Estranho fala, só tem uma opção. Qual é a opção? Morrer por eles. É o único jeito de vencer o Thanos. Entendeu? É isso. Eu tinha parado a ver. É. Sim. Entendeu? Então a gente usa essas analogias ali bíblicas para Sim. trazer a ideia Clarear. primária. Quem Deus é. Sim. Porque se você perguntar numa mesa de cristão quem Deus é, a maioria vai falar poderoso, onisciente, todo-poderoso, Olha pras criador do céu e da características de terra. Deus. E tudo isso ele é. Mas nada disso nos aproximou dele. A única coisa que fecha a conta do porquê Deus nos fez, sabendo que a gente ia errar, é a mesma conta que porque seu pai ainda acredita em você mesmo que você não tenha obedecido a ele em tudo. É isso, começa a fazer sentido o nome da matéria. É. A nova criação. Porque quantas pessoas não entendem a paternidade porque nunca tiveram um pai de fato. Né? E quando você se encontra com Jesus, aquilo é restaurado e regenerado de alguma forma, e ela começa a viver a verdadeira identidade de filho, coisa que ela nunca viveu antes. Mas... É porque a palavra da realidade da nova criação é uma desconstrução para entender sobre a realidade. O que é? O que é a realidade? É o verdadeiro. Uhum. Se a gente está entendendo sobre realidades, é porque talvez a gente tenha vivido a nossa vida inteira em coisas falsas, mentiras. Sim. Você tá entendendo? Paternidade, por exemplo, é uma grande mentira. Por quê? Porque a gente relaciona a paternidade com o nosso pai terreno. Uhum. E por mais que seu pai pode ter sido bom, ele não foi perfeito. Uhum. Eu sempre uso a analogia da minha própria casa. Meu pai era um cara incrível.
Meu pai era um cara assim, paizão mesmo, sabe? Sim. Eu aprendi caráter com ele, ser trabalhador com ele, ser homem, respeitar minha palavra com ele, tudo isso. Só que meu pai também era muito nervoso, muito irado, estourado, sabe? Pavio curto. Então eu brinco, por exemplo, que eu conheci várias facetas e atributos de Deus com meu pai, mas o Shalom não estava lá em casa. Entendeu? Ele era o provedor, ele era o Shammai, ele estava presente, ele era o Emanuel, ele estava comigo, Sim. mas o Shalom eu não conheci com meu pai. Então o que eu faço? Eu não aprendo com meu pai, mas eu aprendo com aquilo que a Bíblia diz. Sim. Quando eu vou mirar na paternidade de verdade, eu preciso mirar na perfeita. Quem Deus é de verdade. Então, assim talvez eu me cure da minha paternidade e eu seja cura para outras pessoas. Então, a primeira coisa que a gente faz na realidade da nova criação é estabelecer quem Deus é de verdade. Uhum. E toda essa conta não fecha sem a paternidade. Então, eu digo, a pregação mais simples se tornou mais importante. É meio que você fala assim, ó, eu vou te apresentar a realidade. O que que a gente está vivendo daqui- pode não ser a realidade que é... Vai parecer esquisito essa frase. A realidade que é real. É. Mas assim, eu vou te mostrar o que é real mesmo. É meio que isso que vai Isso. apresentando, né? E aí a gente acaba, principalmente as primeiras aulas, meio com um sentimento de perdão, Deus. Porque eu coloquei na sua prateleira aquilo que agora eu entendo que não tem nada a ver com você. Nossa, mas isso é tão maravilhoso. Meu Por Deus. isso que às vezes tudo que a gente fala, a gente traz pro tão profundo que a gente traz pra desconstrução mesmo, do que é um processo terapêutico, por exemplo, né? Porque eu sou psicóloga, sempre vou associar com isso. Sim. É literalmente a desconstrução de um ser humano que você aprendeu a ser de acordo com o que você foi vivendo. Sim. Sem base nenhuma naquilo que Deus é de verdade, naquilo que Deus espera de você, naquilo que... Porque as pessoas têm uma visão de Deus sectária, né? Separada. E a gente tem uma Então, cultura, né, pastor? Fala a tem. verdade. E essa cultura, ela insere na gente, conforme a gente vai vivendo, muitas inverdades sobre Deus. Deus é Demais. carrasco, Deus ele tá contra nós, Deus ele tá tentando matar a gente. Na verdade, a visão que a gente tem de Deus não é de Deus de verdade, porque a gente tem uma visão de Deus meio barbudo, sentado num trono, com um raio na mão, tentando fulminar a humanidade. Isso é Zeus. É isso que eu ia falar. Isso é outro Deus, cara. Aham. Porque o Deus que é apresentado na Bíblia, ele não se torna amor. Que é uma coisa que eu falo na aula. Às vezes a gente tem uma ideia de que Verdade. quando Jesus aparece na segunda temporada da série, né? Quando Jesus aparece na segunda temporada, aí eles botam mais personagens pra oxigenar a série e tal. E aí parece que Deus olha pro filho deles e aceita Jesus. É né? verdade. Ah, eu me torno É amor por causa do meu filho. É, Não, cara, a Bíblia apresenta Deus de amor Nossa, é muito em verdade. toda isso. a palavra. É muito Só que real. claro que é mais fácil ver em Jesus, porque ele tá encarnado, ele tá pessoal, ele tá físico. Então é mais fácil entender em Jesus o amor, porque a gente tá literalmente vendo e ouvindo aquelas palavras. Uhum. Com Deus, a gente sempre olha pra ele sempre como fogo, imanente, sabe? É o fogo, é o vento, é o raio, é o trovão. Porque como ele não tem o físico aparece em Cristo, a gente tem dificuldade de entender esse Deus. Mas aí quando a gente vai pra todo o caráter de Deus na Bíblia, a gente vê que é um Deus não poderoso buscando alguém para poder satisfazer a vontade dele, não. É um pai procurando filhos. E a gente tem o maior símbolo disso na parábola do filho pródigo. Que o pai tá lá, permitiu que o filho fosse, mas ao menor sinal do filho voltando, saiu ao encontro dele e mudou a roupa, mudou o anel, e vai dar festa. Entendeu? Nossa, que E a legal. gente se reconhece muito nesse lugar, ou do irmão ou do filho pródigo. Uhum. Por quê? Por que aquele filho pródigo volta pra casa? Porque ele tá com saudade do pai? Não. Não. Porque ele fala, nossa, que saudade do meu pai, pô, meu pai era tão bom, agora eu entendo meu pai. Não. Ele volta porque ele tá vivendo uma vida desgraçada, desculpa o termo, e ele fala assim, pô, até os servos do meu pai vivem melhor lá. Eu vou voltar Então pra vou lá. lá. Eu vou voltar pra lá pra ser um servo. Aham. Olha a ideia dele. Claro que tem muito culpa ali também, obviamente tem culpa, Sim. mas ele só quer ser o servo. Eu quero um relacionamento com meu pai. Eu quero ser o servo e tirar dele aquilo que só ele pode me dar. E é muita realidade de alguns cristãos. Eles estão na exatamente. igreja como o filho pródigo que voltou. Tipo assim, não, só quero trabalhar pra ele, eu quero a realidade do que ele tem pra me dar e tá tudo certo. Não quero mais relacionamento. Aqui. Só que o pai não mudou quem ele era. Quem mudou foi o filho. Porque o pai vem ao encontro e quando o filho começa, eu vou ser só servo, ele fala assim, bota anel, bota roupa, tira a sandália, vamos dar a festa. Meu filho que tava perdido voltou. Ai, que lindo. Então, quando você acaba essa aula de realidade, você fala assim, talvez o primeiro grande impacto, pelo menos pra mim, é, caramba, Deus não mudou com o meu pecado, eu que mudei. Sabe o que eu lembro? Eu é lembro isso. das pessoas que saíram do Egito da escravidão que Moisés tirou.
Gente, aquilo é a maior prova de amor. E quando a gente para pra ler, pra estudar, porque quando eu leio, eu fico viajando. Porque é muita coisa que acontece, parece um filme, é muito louco que acontece naquele deserto 40 anos. Mas você começa a entender, a partir daqui, o tanto que Deus amava aquelas pessoas. O pessoal tem um entendimento, muitas vezes você vai ouvir falar, tipo, Deus... Parece que é um Deus do Antigo e um Deus do Novo Testamento. São dois deuses, Que não é. E aí quando você falou isso da segunda temporada, parece que Deus aceitou Jesus e tal. Mas eu acho que, assim, quando eu olho a Bíblia, assim, de uma forma geral, o Antigo e o Novo Testamento, eu vejo, assim, no Antigo Testamento, parece que, minha compreensão, né, eu vejo ele lidando com grupos de pessoas. E algumas pessoas separadas. Sempre tem um ali que ele vai falar. Mas tem os grupos de pessoas. Aí quando vem Jesus, ele começa a lidar com 12 pessoas. Ele já não dá mais, né, com um grupo. Apesar de ser um grupo, realmente. Mas assim, o foco parece que vai muito mais em cada discípulo. No entanto, que quando fala de multidão, ele junta com os discípulos e fala. Mas por que você acha que isso? Agora eu vou, né? Eu que estou entrevistando agora. Mas por que você acha isso? Por que você acha que Deus, no Velho Testamento, ele trabalha com grupo, com um rei, trabalhando com uma nação, uma família, e no Novo Testamento é mais individualidade, é mais humano, é mais pessoal? Por que você acha isso? Eu acredito que no Antigo Testamento ele estava ali criando uma nação, criando um povo, o povo dele, e aí aquele povo entendeu errado algumas coisas, e eu posso estar me equivocando aqui. Mas aí Jesus veio mostrar que ele veio para ser relacional e não... Olha que interessante. Ele está no Velho Testamento trabalhando com todo um povo, mas com quem ele fala é com Davi, que está lá nas ovelhas. Tá entendendo? Ele está trabalhando com o povo inteiro, mas quando ele fala com Elisa, ele está lá dentro da caverna. Quando ele chama Isaías, ele está dentro da casa. Quando ele chama Esther, ele chama para relacionamento. Então presta atenção, cara, a verdade é que Deus ele permanece o mesmo. O fato é que no Velho Testamento, de maneira muito clara, a gente vê o povo não querendo. Nossa, é verdade. Entendeu? Verdade. Por que Vasti foi rejeitada por Assuero e Esther foi aceita? Cara, a gente acha que Assuero... Se você fizer uma leitura básica ali, você acha que Assuero estava só querendo trocar para uma novinha. Quero trocar de esposa. Cara, não. A palavra diz que Assuero chama Vasti por 3 vezes para entrar na presença dele, e ela vai dizer, não, eu tô aqui preocupada com minha festa. Eu tô aqui sendo rainha. Eu não tenho tempo de ir à tua presença. Tá? Ela rejeita o rei. Quando Esther, ela vai ser chacoalhada por Mardoqueu e falar, bora, tá na hora de cumprir a tua função, não foi para esse tempo que você foi gerada, ela vai à presença de Assuero. O que Esther quer? Libertação do seu povo. É isso que ela tem como clamor. Assuero fala para ela assim, estende o cajado para ela e fala assim, eu nem te chamei, você entrou. Podia ter morrido. Eu tenho graça pra você, não vai morrer. O que você quer? Te dou até metade do meu reino. Na primeira expressão, você já vê que a Assuero tá dizendo o seguinte, enquanto outra que eu chamei não veio, essa que eu nem chamei tá aqui. Sim. Meu Deus. Aí a Assuero vira pra ela e fala assim, me dá até metade do meu reino eu te dou. Ela fala assim, vem à minha casa, eu quero fazer um jantar pra você. No segundo dia, a Assuero fala, tá bom, Esther, o que você quer? Não, vem à minha casa, eu quero fazer outro jantar pra você. No terceira vez, o que você quer? Não, vem pra minha casa, eu quero estar na tua presença. Meu Deus. O que ela tá tentando falar pra Assuero que deixa a Assuero, de fato, fala, essa é a mulher certa que eu escolhi. Porque ela tá dizendo o seguinte, eu até quero algo de você, mas em primeiro lugar eu quero que você entenda que sempre foi pela sua presença. Sim. Uau. E é isso que a gente despreza. E é isso que o Novo Testamento vai trazer, porque agora tem um homem, o Deus encarnado, mostrando que Deus vem habitar em nós, não no templo, não no tabernáculo, não no lugar, não na tenda, não na arca. Você tá entendendo? Por que é mais pessoal no Novo Testamento? Porque agora, cara, Deus habita em você. Então abriu um caminho que eles não tinham, verdade. Sim. Mas também abriu um desejo que eles também não tinham. É verdade. Porque quando Deus faz a tenda do encontro para Moisés e todo mundo podia entrar para falar com Deus face a face, a palavra diz que só Moisés que entra e Josué. O resto fica esperando Moisés sair da tenda. Verdade. Tá aberto. Tem o tabernáculo, que só pode entrar uma vez por ano e tal, que simboliza a lei. Mas tem a tenda do encontro que todo mundo pode entrar e falar com Deus face a face. Mas eles não vão. Deixa Moisés ir. Sim. Você tá entendendo? Então, você vai ver que no Velho Testamento não há uma sede por se relacionar com Deus. Por falta do entendimento do caráter dele. Porque vamos falar também a verdade, Deus também não ajudou também, né? É fogo, é relâmpago, trovão,
Também não dá pra ajudada, né? Vaga, não Entendeu? sei o quê. Então a gente canta. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Tá. Mas se a gente tivesse lá como povo de Israel, a gente também falava, tava com Moisés, medo. beijo, vai lá, sobe e eu fico aqui. Moisés tá subindo num vulcão, pô. Em erupção. Pensa só. Meu Deus, Fumaça, cara. raio, lembra? É um vulcão em erupção, Santo cara. Deus. Eles estão olhando e falando, pô, Moisés, você quer ir? Beijo, vai lá. Se você voltar, eu gostaria de ouvir o que você tem pra dizer. Não quero Mas nem eu vou subir, ficar aqui. Não, vou ficar intercedendo aqui. Aham. Aqui, ó. Chamar Zenete, É verdade. a gente vai fazer a intercessão Gente, aqui. agora tudo faz sentido. Entendeu? A música faz A sentido. gente estaria na mesma posição. Agora, por que Moisés sobe? E essa é a resposta que vai fazer. Por que Deus trabalhava assim e agora trabalha assado? Por que Moisés sobe? Moisés não está subindo no vulcão. Ele está subindo porque a presença de Deus falou, vem aqui. Então, se a presença de Deus está lá, é o melhor lugar para eu estar. Com quem que Moisés aprende isso? Com o próprio Deus naquela sarça. A mesma voz que o chama da Ele sarça, já tinha a mesma passado. voz que o leva para o Egito, a mesma voz que o tira do Egito, a mesma voz Já que faz tinha ele passar pelo... Já Então, tinha tido experiência. Moisés não está procurando uma resposta de Deus. Moisés está procurando um tempo de qualidade com Deus. Nossa. Aí Deus, ele fala no final da história, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Deu para mim esse povo. Vocês vão para lá, eu vou dar a terra, porque eu prometi, então eu vou dar. Vou mandar 2 anjos na frente, eles vão tirar todos os amorreus da terra sem... Ó, não vai ter guerra não, você não vai precisar pegar numa espada. Eu vou tornar a terra vazia, vocês só entram. Tá tudo certo? Ok, promessa cumprida, eu não vou. Minha história com Israel acaba aqui nesse monte. Meu Deus. Aí Moisés vira pra ele e fala assim, mas nunca foi pela terra. Quando que Moisés fala isso pra ele? Quando fala assim, a tua presença não nos faça ir. O que ele tá dizendo? Nunca foi terra prometida. Não foi por ela que eu saí de Midian. Não foi por ela que eu fui pro Egito, nem foi por ela que eu vim pro deserto. Sempre foi por causa da tua presença. Ai, vou chorar. Aí Deus fala pra ele assim, olha isso, Deus. cara. Aí Deus Meu fala Deus. pra ele o seguinte, sempre foi pela tua presença, sem a sua presença não nos faça ir. O que vão dizer desse povo sem a tua presença? Não, nunca foi a terra, nunca foi a promessa da terra. Nunca foi aquilo que eu podia tocar, o que eu podia receber na terra. Aí Deus fala pra Moisés assim, cara, Deus fala pra Moisés assim, entendi, Moisés, o que você quer? Aí Moisés fala pra ele assim, ó, mostra-me a tua face. Meu Deus. O que Moisés está dizendo? Eu quero um maior nível de intimidade contigo. Mesma resposta que Esther. A mesma resposta de Esther, pô. E a mesma Meu resposta de Deus todo do grande céu, homem de Deus que foi cara. usado no individual. No velho ou no novo. Todo mundo estava Todos. buscando primeiro a presença do que aquilo que Deus podia fazer. Todos eles estavam muito mais se importando muito mais com o quarto e secreto do que necessariamente com o público. Moisés está lá dentro da tenda em secreto, ele não está preocupado com o público. O Josué também. Jesus também. Você vai ver que há uma busca, cara. Quando Deus fala de maneira extravagante, individual no Velho Testamento, ele sempre está falando com alguém em secreto. É Davi lá Verdade. nas ovelhas, é Isaías dentro da casa dele, você tá entendendo? É sempre, Uhum. é sempre no secreto. Aí hoje a gente despreza aquilo que esses homens no Antigo Testamento não tinham a plenitude e valorizavam. Então a gente quer o Deus que raio, relâmpago e trovão, mas a gente não quer ver a face. A sombra na fenda da rocha. A gente não quer conhecer toda a bondade de Deus. Entendeu? Que loucura. E realidades, por isso que eu disse que é a matéria que mudou minha vida. Por quê? Porque eu me reconheci como o povo de Israel. Eu falei, caramba, mano, eu não subiria nesse monte. Porque eu não conheço quem tá me chamando do monte. Eu já vi raios, relâmpagos e trovões, o poder dele, a manifestação, o maná caindo do céu, a nuvem de glória. Eu já vi tudo isso de Deus. Mas eu não conheço essa voz. E se eu não conheço essa voz, por que eu deveria subir esse vulcão? Moisés conhecia. Tinha confiança nele, como se estivesse falando, não confio. Não subi lá nada. Moisés subia porque confiava, porque sabia. E de dentro daquele lugar, raios, relâmpagos e trovões, o que Moisés vê? A presença. O que ele escuta? A voz. Quando Jesus sobe com aquele Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, aqueles homens ali querem o quê? O que eles querem? Que Jesus resolva o problema com Roma. Esse é o Messias que vai vir restaurar o reino de Israel. Essa é a hora. Essa é a hora da revolução. Né? É os 3 discípulos marxistas. Né? Tipo assim, né? A gente vai fazer o negócio acontecer e tal. Aí eles sobem no Monte da Transfiguração. O que eles querem? Que Jesus desça e resolva o problema. Bota o pé na porta e tire César do trono e assuma o legado de Israel. Lá em cima, a palavra diz que Jesus se transfigura. Deus fala com ele, esse é meu filho amado, não é isso?
de novo, né? Deus dando essa expressão parecida, né? Com o que ele deu no negócio. A ele ouvir. Esse é o meu filho, a ele ouvir. Fala pra eles, né? Que eles estão muito agitados, né? Aí tá lá Elias, tá lá Moisés. Estão lá trocando ideia com Jesus. Cara, Elias e Moisés descem do céu pra poder falar com Jesus, cara. Por quê? Porque era quem eu amava e aguardava toda a minha vida e eu não pude esperar chegar. Jesus, Deus, por favor, me deixa ver esse cara. Eu orei, eu chorei, eu vivi a vida inteira. Hebreus vai dizer, todos eles não viram a promessa. Que promessa era? Porque Moisés libertou o povo. Elias também fez a promessa dele, aconteceu. Sim. Subiu aos céus até. Então, peraí, a promessa da terra Deus cumpriu. Que promessa é essa que a palavra vai dizer que Abraão viu de longe, saudou, mas não pôde esperar? Jesus Cristo. O que Deus está dizendo? É como se fosse assim, Moisés, Elias, desce lá. Vocês vão ter uma reunião com Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Aquele que eu morri Socorro. a vida inteira para ter a presença. Você tá entendendo? Eu não morri a vida inteira por causa do maná que caiu do céu. Ou por causa da glória que eu vi, os milagres. Não foi isso, foi por essa presença. E não deu tempo de ver chegar. Agora, na transfiguração, Deus cumpre a promessa que fez a Moisés, porque ele pisa na terra prometida, né? Ele pisa. As pessoas acham que Deus não cumpriu, mas cumpriu porque ele pisou na terra prometida. E, ainda assim, ele está ali tendo aquilo que de fato era promessa. Vendo o Messias, conversando com o Messias, conversando com Deus encarnado, com o Messias encarnado. O que muda na vida desses homens? Pedro, Tiago e João. Aqueles que queriam voltar para assumir o trono. Naquele momento ali, cheios daquela presença, ele vai dizer assim, não, a gente vai montar 3 tendas. Para Elias e para Moisés, vocês ficam aqui na tenda, a gente fica no relento, mas não tira a gente desse lugar. O que eles alcançaram? Claro que momentaneamente o Espírito Santo ainda não tinha feito todo o trabalho, Jesus não tinha derramado o sangue dele, então eles não sustentaram depois que desceram essa mesma... Mas o que eles estão falando ali, inundados pela glória? Isso aqui é mais importante do que Roma. Meu Deus. Que é uma revelação que eles só vão ter na plenitude depois da cruz e depois do Espírito Santo vir sobre eles, fazer morada neles. Aí eles vão ter essa revelação e é por isso que Paulo vai dizer, pô, isso aqui tudo é esterco. Meu Deus. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, meu Deus do céu, não é por aqui, é por lá. É a presença, é a intimidade, é ter contato, é voltar para casa, é sentar no colo do Pai. Tudo que Deus pode fazer não se compara a quem Ele é. E o que Ele é mais do que tudo? Pai. Meu Deus. Pai. A gente, então, hoje, a gente vê muita gente, então, que continua no mesmo pensamento desses discípulos, querendo que Jesus entre na situação de Roma. Na verdade, a gente continua falando, não é esse lugar, não é isso. O evangelho sempre vai ter transbordo para as questões sociais, políticas e humanas. Sempre vai transbordar para essas questões. Porque o verdadeiro cristão, ele tem uma postura na civilização, né? Ele tem uma postura de cidadão exemplar, né? Esse é o transbordar do evangelho. Mas o evangelho tem um centro. E o centro do evangelho não é algo, é uma pessoa. Cara, quando a gente clama pelo reino de Deus, a gente precisa entender o que João Batista entendeu. Quando ele vê Jesus, ele não fala, olha meu primo. Ele fala, é chegado o reino. O que ele está dizendo? O reino nunca foi um lugar, uma coisa. Sempre é uma pessoa. Você está entendendo? E é por isso que Jesus vai dizer que o maior homem que pisou na terra foi João Batista, porque viu o reino. Quer dizer, alcançou essa visão que Abraão não teve, Isaac não teve. Ele viu Jesus, literalmente está tocando em Jesus. Mas aí Jesus vai dizer, mas o maior homem na terra é ele, que nasceu de mulher, o maior profeta. Só que qualquer um que nascer no reino, quer dizer, em mim, é maior que João. O que ele está dizendo? João, você está no limiar da promessa. Você está no meio, entre o novo e o velho. A partir daqui, João, você teve o maior alcance que qualquer um na velha aliança teve. Você me viu, você tocou, você chegou quando eles não puderam chegar. Sim. Mas a partir daqui, não há comparação entre essa aliança e a velha. Por quê? Porque a partir daqui, meu Deus do céu, a partir daqui eu não vou me mostrar para eles no físico, eu vou mostrar para eles dentro, eu vou ser morada, eu vou ser habitação. E aí, cara, você fica doido, por quê? Qual o maior título da velha aliança? Profeta, rei, sacerdote? Não. O maior título da velha aliança carregou homens como Moisés e Abraão, amigos de Deus. Porque era essa a maior proximidade que tinha. Era amizade com Deus. Só que no Novo Testamento, Jesus já começa com a oração dizendo, Pai Nosso. Se o maior título do Velho Testamento foi ser amigo de Deus, o menor
E o mais fácil de acessar no Novo Testamento é ser filho. Meu Deus. Você tá entendendo por que a Bíblia diz assim, não há comparação, cara? Porque o maior homem que pisou na terra, que foi Abraão, foi no máximo amigo de Deus. Só que na nova aliança você já começa como filho. Sem merecimento nenhum, assim como o filho é, né? Por geração, foi gerado por ele. Sim. Você aceita Jesus, meu filho, você é gerado por ele e vira filho. Você não é Abraão, você não teve as promessas de Abraão, você não teve ainda as grandes coisas que Abraão fez, você não viu um milagre nenhum ainda, mas você já dá o start. Você aceitou Jesus aqui no domingo, segunda-feira, filho. Meu Deus. Meu Deus. Quer dizer, o ápice da relação que Deus tinha com o homem no Velho Testamento não nem se compara com a relação que começa, que starta em Cristo Jesus. O que começa. Que começa, você começa como filho, ponto. O Espírito Santo faz esse trabalho de trazer o quê? Adoção. Traz de volta você pra mesa. Cara, se você entender isso, você para automaticamente, você para de buscar aquilo que Deus pode e começa a buscar aquilo que Ele é. Você tá entendendo? Você entra na presença não pra pedir a libertação do seu povo, você entra na presença pra falar, fica aqui comigo mais um pouquinho. E é claro que você vai ter a libertação do povo, cara. É claro que você vai ter também aquilo que ele faz. Você tá entendendo? Mas muda a lógica. Filho pródigo volta pra casa pra ser servo. Ele diz, eu não aceito servo porque você é filho. Você mudou, eu não. O filho que tá lá mais velho fala, poxa, esse teu filho gastou tudo, você nunca me deu nada. Ele vai dizer, ué, você nunca pegou o carneiro e fez o churrasco porque você não quis. Tudo que é meu é seu. O que ele tá ensinando pro outro filho? Você também ficou, meu filho, como serviço. Você também não ficou porque você era filho. Ele tá alinhando o coração dos dois filhos pra dizer, eu nunca fui o fazendeiro, eu não sou o rei do gado. Eu não sou rei, vida de gado. Não é não, eu sou o pai, vocês nunca me reconheceram como pai, agora entra nessa festa. Porque vai ser a primeira vez e a primeira experiência que vocês vão ter com o pai, de verdade. Cara, presta atenção nisso. Tanto o filho pródigo quanto o irmão do filho pródigo, eles não tinham relacionamento com o pai. Só com o que o pai podia dar. Eles estão trabalhando como servos, como escravos, e estão clamando por salário. Me dá o que é meu, que eu vou embora. Me dá o que é meu para eu comer com meus amigos. Salário. Por quê? Porque um servo quer salário. Um filho quer herança. E pastor, você acha que as igrejas mesmo, na sua metodologia de ensino, nessa questão cultural de voluntariado, será que as igrejas não transmitem essa mensagem de uma forma errada? Porque o que a gente mais vê, por exemplo, a gente que vive a vida da igreja, eu vivo 24 horas a vida da igreja e eu sou pastora de voluntários ainda por cima, então a gente entende muitos ângulos de uma realidade que não é, por exemplo, você quer provar o coração de um voluntário, você tirar tudo dele. Ele perde totalmente a identidade dele. Totalmente. Ele chega a cogitar de ir para outra igreja por entender, de repente, que o ciclo acabou por não estar servindo. Porque tiraram a única coisa que ele tinha. O que é o problema? A gente, como igreja, a gente tem uma dificuldade, porque a gente é extremos em tudo. No serviço só é mais uma coisa, né? Real. Ou a gente é extremo em tudo. Então, ou a gente trabalha de maneira ativista, ou a gente não trabalha. É verdade. O meio termo sempre é muito difícil para o cristão entender. Trabalho em Deus, a própria dificuldade começa lá em Adão, quando a gente acha que a maldição é do trabalho. É verdade. Quando na verdade nem é. Porque ele já trabalhava antes, ele vai trabalhar depois, a maldição ali é a fadiga, é o cansaço, né? É o apodrecer, né? Que agora acontece, não tem mais força para executar tudo. Então presta atenção. Quando você imagina o céu, como que você imagina o céu? Sim, fisicamente, né? Ilustrativamente. Como é que você imagina o céu? Como é que vocês imaginam o céu? Cara, eu imagino um lugar bem claro. Bem branco. Eu acho que assim, bem branco, porque vai muito do que a gente viu, né? Assim, então eu imagino algo que a gente não consegue nem enxergar, assim, de tanto. Eu acho que aquela ideia das nuvens, assim, passando, sabe? Das eu ruas imagino. de ouro. E qual que vai ser o seu emprego no céu? Qual é o seu trabalho no céu? A maioria de nós imagina que o céu é férias. Né? Que a gente vai ficar na rede, que a gente vai ficar lá. Bem plenos. E a palavra diz que nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha pelos seus. Deus está trabalhando. No Gênesis, quando ele cria o homem, o que ele está fazendo? Trabalhando.
Depois que ele criou o homem, ele continuou trabalhando. A partir de Adão, quando Adão deixou de trabalhar? Nunca. Criou, foi trabalhar no Éden. Depois saiu, teve que trabalhar para Satanás, mas continuou trabalhando. Não é isso? Sim, toda a história da humanidade. Jesus veio para fazer o quê? Trabalhar. Por que a gente acha que no céu não vai ter trabalho? Ah, poxa. Porque a gente demoniza aquilo que é santo. É verdade. Verdade. É verdade. No céu será tragada de nós a morte, a fadiga. Trabalho não vai parar. Por quê? Porque a gente vai ter que continuar domando conta daquilo que Deus nos deu. Novos céus, nova terra. Quem que vai gerir isso? A gente. Que legal. Então o trabalho só vai ser santo, não vai ter desgaste, não vai ter tristeza, não vai ter chateação, não vai ter que patrão chato. Entendeu? Viu, Dex? Então tem. Então vai ter trabalho. A primeira Depois coisa que a gente corta, tem que entender. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Agora, o trabalho é santo. Então presta atenção. O que é o problema com o voluntário, qualquer coisa de extremo na igreja? É colocar as coisas no lugar correto. Tem trabalho para Adão no Éden. Você vai ter que dar nome aos animais, você vai ter que cuidar desse jardim aqui. A gerência do jardim é sua. Sim. Eu só dei o start. Você e sua mulher dão conta aí. Uhum. Então tem trabalho, só não é a prioridade. Qual o primeiro dia depois de Adão? Adão acorda e fala, poxa aí, o que a gente vai fazer? Não, descansar. A gente vai se relacionar. Eu vou te mostrar o jardim, a gente vai fazer um tour. Sim. Eu te mostrando tudo que eu fiz pra você. Então, tem trabalho, só não é a prioridade. Uhum. Você entendeu? Qual a prioridade? Presença. Intimidade. Uhum. Ficar com Deus. Então, o problema é que na igreja, quando a gente começa o trabalho, o ativismo, e a gente tem muito isso do seu ativismo, eu também tenho, que a gente precisa entender que o secreto é mais importante do que o que eu faço no público. Uhum. Entendeu? É muito maravilhoso estar com o microfone na mão diante de 500 pessoas, 600 mil pessoas, 2.000 pessoas. É maravilhoso. Porque nós fomos chamados para fazer isso, então nós sentimos prazer em fazer isso. Mas, cara, não se compara ao secreto. Onde só tá você e ele. Então, quando o voluntário entende isso, o que ele faz? Ele vai servir com toda a sua força. Mas não permitirá que esse serviço atrapalhe a única coisa que realmente é importante. Uhum. Porque tem muita gente morrendo dentro da igreja porque trabalha. E é por isso, Verdade. quando você tira o trabalho de quem só faz isso, ele perdeu a sua função, ele perdeu a sua identidade. Porque ele é isso. E eu acho que isso tem a ver com a nossa cultura também. Porque quando você pergunta, o que você faz, o que você é? O pessoal fala, não, eu sou médico. Eu sou o médico. É verdade. Não, você verdade. não é, Verdade. eu sou psicóloga. Não, é o que eu faço. Quem vai dizer quem você é mesmo é o seu marido. E talvez a última coisa que ele vai falar é psicóloga. É verdade. Não, ela é isso, ela é aquilo outro. E também trabalha como psicólogo. Você tá entendendo? Uhum. Sim. Mas a gente fala, quando a gente relaciona o que a gente faz a quem a gente é. Sim. Então, eu sou pastor. Não. Eu sou missionário. Não. Eu estou, pô. Se um dia Deus falar assim, não é isso que eu tenho mais pra você, passa o próximo passo, ou se ele falar, para tudo, porque eu quero só ter você comigo aqui nesses meses, Sim. cara, eu continuo tendo aquilo que realmente é importante, a presença. Uhum. Entendeu? Sim. Eu não perdi tudo. Eu tenho a presença, que é o mais importante. Então a gente precisa, talvez, ensinar e reajustar essa visão do voluntário, daquele que serve, daquele que, né? Até porque isso acontece, é isso que você falou, é cultural, isso acontece em todos os âmbitos. Por exemplo, um idoso que trabalhou a vida inteira, que quando se aposenta, Entre depressão, Fica que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. porque não Porque conhece durante a nada. vida inteira aprendeu o que era o que fazia. É. E é isso a realidade do escravo. Nossa, entendeu? é verdade, Do servo, dos filhos dos filhos pródigos é ali. isso mesmo. É a realidade dele. Se me tirar o que eu faço, eu não sei quem eu sou. Entendeu? Uhum. Mas, quando o pai dá aquela festa, ele tá mostrando a prioridade. A prioridade é, voltou pra casa, vamos estar junto. Uhum. Vamos estar junto. Depois, amanhã, a gente entra na fazenda de novo. A gente começa a trabalhar de novo. Mas agora é festa. Então, a gente começa o reino dos céus com uma festa. A palavra vai dizer que o noivo e a noiva vão fazer as bodas do cordeiro. Sim. O que ele está dizendo? Muito mais do que o fazer é o ser. E sempre foi assim. Só que a gente humano, a gente tem essa coisa do auto reconhecimento, a gente só dá certo se a gente for bem sucedido, humanamente falando. Então a gente tem essa coisa do estereótipo do sucesso. Certo? Que sucesso teve? Abacuque. Pregando aos endiabrados dentro do templo e fora dele.
Cara, é muito triste isso aqui. Lamentações, Jeremias e Nossa, Jeremias. é São verdade. 2 livros. Uhum. Ele escreveu 2 livros na Bíblia. Você vai falar que esse cara é pouca coisa? Não é. Tem 2 livros na Bíblia escritos por Jeremias. A palavra vai dizer que o que Deus deu como missão para Jeremias foi a salvação do seu povo. Os 2 livros acabam dando a entender que nenhuma alma se converteu com a pregação de Jeremias. Jesus. Não foi bem sucedido? Foi bem sucedido. Porque no mundo que a gente tem hoje, o ser bem sucedido tem a ver com o quê? Tem a ver com o fruto visível, com o resultado, que é o coach, né? Eles são muito bons nisso, no resultado. Então, quem que eles idolatram? Salomão, porque teve resultado. Mas passou mais da metade da vida dele longe de Deus. Você tá entendendo? E, na verdade, cara, não é o resultado humano verdade. que te faz bem-sucedido. Se fosse, Jesus não ia olhar pra tanta gente lá na hora do vamos ver e falar, pô, eu não te conheço. Olha como isso aqui é forte. Em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz. Ó, mostrei os resultados aqui. Aí Jesus tá dizendo, Jesus tá falando assim, eu não vi esses resultados. Uhum. Ou não são verdadeiros esses resultados? Não teve resultado? Não, ele diz, eu não te conheço. Enquanto você tava gastando a sua vida pra me dar resultado, você nunca teve tempo pra falar comigo? Pra sentar comigo, pra comer comigo, pra conhecer quem eu era. Eu nunca tive acesso dentro da tua casa. Na hora do gabinete, você tava tão ocupado em fazer tantas coisas. Marta, que a melhor parte que a sua irmã escolheu, você ainda tá querendo tirar dela. Nunca foi sobre isso. Trabalhar é importante, nós vamos trabalhar no céu, é digno, é saudável e é santo. Mas não é o mais importante, não é a prioridade. E querendo ou não, Deus usa essas estratégias também, né? Pra nos aproximar dele. Porque senão, você não vai. Eu acho que todo mundo que entra na igreja devia trabalhar em alguma coisa na igreja. Devia ser servo, voluntário em alguma área. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente no começo da caminhada, isso te blinda. Por exemplo, eu que trabalhei com muito adolescente lá agora em Londres, a primeira realidade que eu tive, eu vi que aqueles adolescentes, a gente tinha 7 adolescentes jovens ali. E a gente chegou há 8 meses a um acampamento com 110. Então foi um milagre que aconteceu lá. Mas, quando eu comecei a trabalhar com aqueles jovens, eu vi que a maior dificuldade é que eles não eram convertidos. Sim. Eles não tinham uma verdadeira, genuína conversão. Eles não conheciam de fato Deus, nunca tinham conhecido de fato. Eles eram filhos de crente. O que a gente vai perceber? A gente busca, principalmente no começo, então introduz esse cara no serviço, dá prática e tal. Por quê? Porque às vezes aquele cara que era o mais problemático dentro do grupo de adolescente, quando você dá uma liderança para ele, quando você traz ele para um serviço, quando você dá uma visibilidade para ele, ele começa a ser o padrão para os outros. Então ele começa a falar assim, não pode fazer isso não, hein? Porque agora eu sou líder, eu não posso mais. Então ele começa a influenciar aqueles outros. Sim. Eu acredito que isso a gente tem que fazer na igreja também. Então, eu sou daquele ponto, assim, que é o polêmico. Sim. De tipo assim, poxa, mas a pessoa nem batizou ainda, vai servir? Vem. Não, mas a pessoa ainda nem foi lá na frente, ainda, literalmente, ela nem sabe. Vem. Trabalha aqui na diaconia, trabalha aqui na... Eu sou desse ponto. Talvez o evangelista que é em mim, né? Sim. Né? Que o pastor surta nessa hora, que é mais pastor. Sim. Eu sou desse ponto, vem trabalhar. Porque talvez dentro da arca, você sabe o cheiro que os bichos têm. Entendeu? Você entende o cheiro que não vai ter que tirar. Quem que vai limpar? Quem vai ter você. Vamos lá, entendeu? Eu acho que tem até um ponto, porque quando essa pessoa vem pra servir, ela vai ganhar junto com isso um relacionamento com pessoas que já estão mais avançadas. Que é a maior dificuldade que a gente tem na igreja. Então o problema não é se a pessoa tá servindo muito, porque se ela tá servindo de maneira ativista, a culpa é nossa, liderança. Por quê? Porque a gente mostrou pra ela que isso era a prioridade mais importante. Aonde que a gente resolve isso? No púlpito? Não, no discipulado. Se a gente quer mostrar para as pessoas que é importante relacionamento, o que a gente tem que ter com elas? Relacionamento. Gente, não é óbvio? Mas o que a gente faz na igreja? A gente não tem relacionamento, não tem tempo de ter discipulado, a gente não tem tempo 1 a 1, então é impossível. Entendeu? Então a gente menospreza relacionamento. Entendeu? Graças a Deus pela nossa igreja, que tem os G6, que a gente tem relacionamento, tem os líderes de G6, tem 19 pastores na igreja. Então a gente minimiza esses danos de relacionamento, né? E a gente tem acesso, né? Os pastores, no geral, na nossa igreja, na nossa comunidade, são acessíveis. Sim. Então minimizam esses danos com relacionamento, né? Mas ainda assim, o que a gente precisa? A gente precisa estabelecer relacionamento para que as pessoas entendam que é importante. Voltando à minha realidade lá da Europa. Se os pais, Deus só é mais uma coisa para eles, porque eles foram para lá para buscar dias melhores, sair da violência, dinheiro. Então até vão na igreja, mas não é a prioridade.
Se pro meu pai Deus é só mais uma coisa, por que pra mim ele teria que ser o centro? Sim. Nossa, E é isso que a gente faz na igreja, porque a gente tá no púlpito trabalhando que nem louco, não sei o quê, e ninguém nunca vê a gente com a nossa esposa jantando. verdade. Você posta 1000 pregações no Instagram, mas você nunca postou as férias que você fez no dia do casamento com a sua esposa, e ainda tem toda uma corrente religiosa que ainda fala pra gente, não posta não. Não posta que você foi pra Maldivas, não, porque vão dizer que você tá ostentando. roubando. Ué, mas o ônus e o bônus não estão no mesmo Deus? É verdade. Quer dizer que eu, quando eu vou pra o Ribeirinhos, aí eu posso postar tirando o bicho do pé lá. Mas quando eu vou pra Dubai, eu não posso mostrar que eu tô comendo uma carne de ouro. Sim. Você tá entendendo? Uhum. Então é claro que existe o desnível, né? Existe a ostentação, que não é de Deus, e existe também essa supervalorização da humildade, que também não é de Deus, Sim. certo? Os A extremos gente de novo. tem equilíbrio, é difícil pra nós, como eu disse. Mas, cara, quando eu tô numa realidade onde eu tô fazendo a minha função, aquilo que Deus me chamou pra fazer, eu preciso entender que a prioridade é aqui, minha família. Eu, por exemplo, depois de muito tempo, tive que aprender a botar na agenda folga. Oh, você tem agenda pra ir? Oh, esse dia eu não posso. Pô, você tem compromisso? Tem. Folga. Uhum. Vou no cinema com a minha esposa. Vou levar meu filho num parque. Sim. Tá entendendo? Mas ela demorou muito. Até porque a gente foi forjado. Sim. Eu, pastor Hugo, que éramos da mesma equipe, fomos Sim. forjados num lugar onde nos empurravam pro relacionamento, mas também nos davam muito serviço. Então a gente, graças a Deus, a gente equilibrou isso com o tempo, Sim. sabe? Porque se deixasse a gente só trabalhava. É. Então, mas isso é importante, é entender aqui. Prioridade. Então, o problema não é o trabalho, o voluntariado. Tem a prioridade. Qual é a prioridade? É o trabalho, o voluntariado? Não é. É presença, é relacionamento, é intimidade com Deus e com as O pessoas. desequilíbrio que vai matando isso. Exatamente. Na verdade, tudo é o desequilíbrio. O problema de Jesus na Terra foi equilibrar as coisas, cara. É. Entendeu? O problema dele foi equilibrar. Entendeu? E a gente tem um lado cultural, assim, de, por exemplo, se eu chegar pra conversar com você, perguntar assim, e aí, como estão as coisas? Aqui em Cuiabá é assim, pessoa de 10, 9 vão falar assim, cara, tá na correria. E fala como se isso fosse algo Porque bom. eu tô fazendo. Tipo assim, cara, eu não Tô estou... mostrando serviço. É isso mesmo. Agora, se eu É. chego e falo assim, e aí, tá tudo bem? Eu falo, cara, hoje eu tô tranquilo, eu não tô fazendo nada. Aí a Você já pessoa vai ouviu alguém olhar... falar, por exemplo? Você falou assim, você tirou férias esse mês? Tirei, pô. Mas eu trabalho mais do que se eu tivesse com férias. Já ouviu essa expressão? Sim. É da nossa Sim. cultura, cara. É da nossa cultura geral supervalorizar o fazer. E aí que dá o problema da graça, na realidade da nova criação. Porque na redenção, você vê assim, cara, você não fez nada pra entrar nesse trem do céu. Você nem podia pagar esse ticket. E aí não faz Nem sentido. mereci. E aí você faz o quê? Cara, eu tenho que acessar por obras. Ah, E é não vai dar verdade. conta, É isso pô. Tem mesmo. que fazer Não alguma coisa. consegue. Eu vou ter que fazer alguma Aí, coisa. por isso que as pessoas não conseguem entender a graça. Porque quando você fala assim, não, a graça não te exige nada. Aí as pessoas acham que você está sendo livre para poder pecar, fazer o que quiser, porque Deus me aceita de qualquer jeito. Gente, Aí é muito hipergraça. extremismo, Cara, né? é muito extremo. Entendeu? É tipo assim, o legalismo do lado. Aí você vai pra graça e vai pro hipergraça. Caramba, cara, Deus nos chamou pra temperado, pra equilibrado. Então, o que é a graça? Olha isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui vai dar um corte. Olha a graça. Moisés estabelece o tabernáculo. Uhum. O sumo sacerdote entra uma vez no ano dentro daquele lugar pra entregar sacrifício. Então ele Sim. entra com algo, né? Uhum. Antes disso, ele tem que se preparar inteiro. Estola sacerdotal, pedra preciosa, roupa, tem que tomar o banho, Sim. tem que se lavar, acende a menorá, troca os pães e tal, não sei o que. Tem Várias todo coisas tem que um fazer. proceder pra poder entrar uma vez no ano naquele lugar. Uhum. Mesmo assim, ainda anda com a cordinha, porque se der Se ruim... der ruim, eles Alguém puxa. Isso aí. Qual o proceder que Moisés fez com Josué para ele entrar na tenda do encontro? A palavra de Josué está na tenda do encontro, Moisés está na tenda do encontro, né? Êxodo 33, né? Uhum. Moisés está lá na tenda do encontro, ele sai e Josué permanece no centro da tenda. Qual o proceder? Tá? Josué tá com a roupa? Josué tem o título? Josué tem a botija com sangue, o cordeiro Não. tá ali. O que Josué trouxe para falar com Deus face a face? Por que ele pode entrar nessa presença? O que é isso? Lei e graça. Ó, tabernáculo é a lei. Tem todo um proceder religioso para você poder chegar perto. Na graça, você só tem que aceitar que você não tem nada.
Só. Deus. Cara, eu não tenho nada pra te dar, meu Deus. Deus, cara, eu só tenho os meus pecados, os meus delitos, a minha incapacidade, eu só tenho a minha humanidade. É só isso que eu tenho. Deixa eu ficar? Deixa. Aí Deus diz assim, pai, você alcançou. Se fosse por mérito, você não tava aqui. Você tava no tabernáculo. Você tá na tenda do encontro. Porque você fez o que precisava pra estar ali. Se fosse por mérito, você tava lá na lei. Deus. Você tava no tabernáculo. Vou lascar. Aqui na tenda do encontro, a importância e a prioridade é o encontro. Oh, gente, é tão óbvio. Tenda do Encontro. Qual a prioridade? O encontro. Vem sem nada, Josué. Só permanece no centro. Né? Nossa. Fica aqui. Difícil entender isso, né? É Não, muito profundo. o que é mais difícil de entender é que quem alcançou esse nível de claridade foi um homem que sempre foi escravo. Aham. Porque Josué é o único ali daquele contexto ali que não deixou de ser escravo. Por quê? Verdade. Porque ele era escravo no Egito e quando ele vai para liberdade, ele vai ser escravo de Moisés. Ele vai ser servo de Moisés. É verdade. Quer dizer, eu continuo trabalhando para alguém. Eu deixei de trabalhar para Faraó, que era um, diabólico, e agora eu tô trabalhando para um homem santo. Glória a Deus por isso, mas eu continuo ralando, meu filho. Eu continuo sendo... Aí quem alcança essa mentalidade, essa liberdade de que eu não tenho nada, é o escravo, pô. Meu Deus do céu. Eita, Nossa, O que eu preciso? É isso, do encontro. Caraca, Josué alcançou. Quem que vai ser que vai... Quem que eu vou botar pra entrar nessa terra e levar esse povo? Caraca, alcançou Josué. Josué, ele... como é que é? Quando você tá no trabalho, você ganha uma promoção de Josué, é escalonada num nível que no humano não tem. Você era servo, agora você é líder. Verdade, né? Verdade. José, Verdade. você era prisioneiro, agora você é líder, pô. Sempre vai ser assim, quando você alcança que relacionamento é mais importante do que o que Deus tem pra dar, sempre você vai viver reinando. Sempre. Vai ser sempre escalonado. Você tá entendendo? E aqui, claro, deixando bem claro que eu tô falando viver reinando em Cristo, né? Que não quer dizer que Deus vai te dar a Ferrari e... Pode até dar, mas não é necessariamente isso que eu tô dizendo. Viver reinando no seu propósito, naquilo que você é, naquilo que você foi chamado, sendo a vontade de Deus pra sua vida. Que talvez, às vezes, não vai ter o tanto resultado humanamente falando. Entendeu? Mas você vai estar na plenitude. Então, Josué ali entendeu. E quando ele entende, ele também comunica o povo que ele entendeu. Antes de entrar na terra, para que o povo não diga que é o quê? Deus nos deu a terra lá. A gente guerreou, lutou e conquistou. Ele bota a pedra e fala, ó, essa pedra será como memorial por tudo aquilo que a gente passou no deserto. E essa pedra caminhou com a gente no deserto todo esse tempo. Ela conhece toda a história. Mas diante dessa pedra eu vou dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus. O que Josué está dizendo? Não entra na terra e se corrompa na terra. Essa terra não é mais de amorreus. Não sejam amorreus. Entenda que quem nos trouxe pra cá foi a presença. Então continua cultivando a presença, pô. Dentro da casa, Josué podia falar, no reinado aqui, o meu reino será buscando a presença de Deus. Não, eu serei um líder que vai buscar a presença de Deus. Ele vai dizer, não, eu e minha casa. Ele tá dizendo, no secreto, eu continuo escolhendo Deus. Minha família vai continuar escolhendo Deus. E aí você decide no secreto o que você vai querer, meu amigo. Meu Deus. Sempre é a presença, a intimidade, a busca. E é por isso que eu acho que essa matéria, em realidade, ela tinha que ser escola dominical. Tinha que ser o padrão, assim, tinha que ser base. E aí os outros... Acho que eu tô puxando sardinha porque eu dou essa aula, né? Que eu escrevi um livro. Não. É porque eu acho que essa matéria é uma matéria base. É uma matéria assim, tipo, ó, começa e vai construir daqui de cima. Entendeu? Isso mesmo. Tem algumas matérias que são assim no Carisma, né? São matérias base. E realidade, certamente, é uma dessas matérias que é tipo assim, cara, estabelece em cima disso aqui. Porque aí a motivação pode ser que esteja mais correta. Sim. Entendeu? Porque sem essa base, pode ser que você até faça algo incrível em Deus, mas com a motivação errada. Entendeu? Sim. Então essa matéria é muito assim de, ó, Deus é isso, não é o que você acha. A queda é isso, é quem você é. Olha o espelho da podridão que você é. Mas a redenção que Jesus trouxe também não é por causa de quem você é. É por causa de quem ele é. Entendeu? E aí, no final dessa história, você receberá o corpo glorificado. Você será pleno, perfeito, assim como Cristo. Semelhante a Cristo. A palavra diz que nós iremos vê-lo face a face, mas também seremos como ele é. Entendeu?
Semelhante a ele. Quem que vai fazer o trabalho do começo e do final? Quem que dá o start nessa realidade da nova criação e quem que finaliza a realidade da nova criação? Deus. Pelo seu poder, pelo seu mérito, Sim. por ele. Ele te dá o Espírito Santo e ele te dá o corpo glorificado, começo e fim. O meio, que é a santificação, Sim. metanoia, mudança de mente, a corrida cristã, mudar a vida, mudar de tudo, ter testemunho, largar os contatinhos. Quem que faz isso aqui? Eu. Cara, dos 3 níveis de salvação, porque a gente entende isso em realidade. Qual que é o primeiro nível de salvação? Espírito. Aceitei Jesus, fui salvo no Espírito. Tá pronto. O último nível. Glorificação. Meu corpo será transformado em glória. Quem vai fazer isso? O primeiro foi Jesus. O segundo foi Jesus. O terceiro, né, foi Jesus. O meio é a única coisa que Deus nos pede. Fala, sem santificação ninguém verá Deus. Quer dizer, muda de mente, cara. Deixa a minha Bíblia entrar e a verdade te libertar. Você vai ter que dar testemunho, você vai ter que mudar, você vai ter que alterar, você vai ter que correr pra corrida, pro prêmio, né? Então essa é a única parte que a gente tem pra fazer. O que é que a gente negligencia? Essa parte. Qual é a pregação de hoje em dia? Que a gente vê mais. Você não precisa mudar. Eu falo que é a pregação daquela música da Claudinha Leite. Não precisa mudar. Vou me adaptar. Não, que loucura, que doideira é essa? Não. Precisa mudar. E aí eu falo uma frase muito forte pros alunos, que é muito verdadeira. Se você acha que em alguma área, enquanto você tá aqui nessa vida, você já chegou no top, cheguei, não preciso, tô lá, perfeito, você já se tornou um desviado. Meu Deus. Já se tornou um apóstata. Porque não tem como, essa corrida é constante. Então, o primeiro passo da salvação, aceitei Jesus, é instantâneo. O último passo da salvação, glorificação, pum, Jesus transformou meu corpo, é instantâneo. Mas a parte da santificação, da metanoia, mudança de mente, é diária. Então, eu estou salvo, né? Eu fui salvo, né? Eu estou salvo e eu serei salvo. Né? O famoso sim ainda não da teologia, né? Sim. Estou, mas ainda não, né? Eu estou salvo, eu fui salvo no meu espírito. Eu estou salvo, eu estou sendo salvo diariamente pela santificação, pela mudança de mente, pela Bíblia, pela transformação de mente e atitude. E eu serei salvo na glorificação, no futuro. E é assim que a gente acaba a nossa aula de realidade da nova criação. É falando, cara, nessa parte aqui que a gente tá fazendo o gerúndio, né? Que é o indo, ando, né? Sim. Tal. É aqui que a gente trava. A gente trava aqui falando, não preciso mais mudar, não, já cheguei, já alcancei a soberba intelectual, eu sou um teólogo, agora eu tenho... E aí tem o quê? Tem as bibliotecas empoeiradas, mas aí esqueceu o que é a gente. Cheio de livro, mas cheio de conceito. Chega nas igrejas dos outros falando, o pastor verdadeiro tem que ser assado, a igreja verdadeira tem que ser assado. Aí você pergunta para um desses ministros itinerantes, tá, mas qual igreja que você serve? Não tem igreja não, agora não. Não, mas quem que você discipula? Não tem discipulado ninguém não. Mas você pastoreia alguém? Não. Mas você convive com alguém? Alguém puxa a sua orelha? Quem é seu líder? Não tem. Ué, peraí, então, meu amigo, como é que você chega aqui para dizer o padrão de ser igreja? Se nem você tá vivendo. É isso que a teologia humana natural te traz. É a letra que mata. O padrão tá todo ali, ó. Mas aí a gente consegue edificar? Não. O que nos tornamos? Fariseus. Por isso que o carisma, e não puxando sardinha, mas é tão especial. Porque o carisma te tira isso todo o tempo. Ela te dá teologia e daqui a pouco ela te puxa a teologia. Ela bala suas estruturas todo o tempo. As aulas do carisma é quase uma conversão diária. Você fala, meu Deus do céu, não é possível me converter hoje. Amanhã você fala, não, foi ontem, foi amanhã. Não. Por quê? Porque aí você tenta, né? Pelo menos equilíbrio entre a palavra e o espírito. É tipo assim, cara, você tem que entender o padrão pra perseguir esse padrão. Mas não se mata por causa do padrão. Na igreja, e agora o boom que vocês estão vivendo aqui em Cuiabá, sempre vai ser a mesma coisa. Vai ser sempre mirando no ideal e trabalhando com o possível. Se você para de trabalhar com o possível e quer trabalhar com o ideal, você não faz nada. Você se torna um crítico. Verdade. Realmente. Nossa, mas a voluntária não tá perfeito. O equipe de voluntário não tá perfeito. Se torna um crítico, por quê? Porque tá mirando no ideal e não quer trabalhar com o possível. A gente sabe que não chegou no ápice. E é por isso que a gente tá trabalhando com o possível. É o que a gente tem. É o que tem pra hoje. Entendeu? Mas mirando no ideal. Não também se acomodando, porque acontece também. Falar, não tem jeito, vai assim mesmo, não tem outra forma de mudar, não tem outra forma de fazer. A gente tem que se acostumar com o que a gente tem. Não. É mirando no ideal, mas trabalhando com o possível. Mirando no ideal, trabalhando com o possível. Se a gente vê só o ideal, a gente se torna um crítico. Mas também, se a gente só fica acomodado no possível, a gente não tem fé, cara. A gente não dá o passo.
Esse não é o problema que vocês têm com os pastores que você tem. Não, literalmente. Porque de dar o passo, meu filho, eu vou te falar. Eles gostam de dar o pulo, dar o salto. A gente não dá passo, né? A gente sai pulando. Sobre a montanha, igual Jesus voltando, né? Pastor, mas é verdade isso. E assim, eu acho que a intimidade, ela acaba nos levando a esse refrescar de mente sobre aquilo que é a revelação verdadeira do que Deus quer pra gente, né? Se a gente vive uma vida monótona, a gente sempre vai descer lá do Monte das Oliveiras e vai viver tudo de novo pra trás. Padrão normal. Padrão normal, porque a gente vai se esquecer do impacto que a palavra teve na nossa vida, que a nossa identidade restaurada, do encontro com Deus, né? Então, qual o segredo disso? É não descer do monte, é se tornar o monte. Porque a palavra vai dizer assim, ó, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. A gente fala os montes, né? Mas não é nem tá no plural. É o Monte Sião. Por que Monte Sião? Porque Monte Sião é quando Deus descia no monte, ele se tornava a presença, a habitação de Deus. O que o Salmo tá literalmente dizendo para você? Quem confia em Deus, quer dizer, quem está nele, se torna Sião, se torna habitação, se torna o monte. Quer dizer que você pode subir no púlpito e descer dele, você pode entrar no templo e sair dele, mas você se tornou Sião. Sim. Se você se tornou Sião na presença, você é isso, porque a presença agora faz parte da tua vida, você não será abalado. Cara, ponto. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não será abalado. Porque até o monte físico um dia vai ser abalado. A palavra vai dizer, né? Que os montes serão aplainados, que tudo que tem que ser colocado abaixo vai ser colocado abaixo. Os montes foram colocados abaixo. Então não tá falando do físico, tá falando de se tornar a morada, de se tornar Sião, de se tornar Zion, né? De se tornar a casa. Você tá entendendo? Se tornar o Sião, o Sinai, que era a habitação. Então, quando você é abalado humanamente, quer dizer, as coisas são abaladas humanas, até o monte físico é abalado, você não é abalado por quê? Porque você tá firmado em algo que não se abala. Cara, essa explicação é muito clara. Você tem aqui uma estrutura aqui. Toda essa estrutura tem vigas, colunas, sim ou não? Sim. O que o teto é? O teto é inabalado. Por quê? Porque está fixado na coluna, que é inabalável. Inabalável é o que não se abala. Inabalado é o que está fixado naquilo que não se abala. Certo? Certo. Quando a palavra diz que nós somos em Deus inabalados, o que está dizendo? Segura na coluna que é Deus. Ele é inabalável, ele não se abala. Nós sim. Então o que a gente tem que fazer? Como o teto tem que se fixar na coluna, cara. Sim. Se tira a coluna, a gente é abalado todo o tempo. Para ser inabalado, precisa estar na coluna que é inabalável. Você tá entendendo? Sim. Voltamos aonde? Intimidade, presença, busca. É sempre sobre isso, cara. É sempre sobre isso. Deus nunca dará níveis de glória para quem está buscando somente aquilo que ele pode fazer. O que Deus faz é conta-gota espiritual. Salário ele dá para servo. E ele vai dar, porque ele honra o digno do trabalho, né? Ele vai dar o salário. Agora, se você quer herança, você vai ter que buscar ser filho. Qual a diferença? Você que tá aí, quer escolher. Tá, qual a diferença? Eu sou servo, ganho salário, eu sou filho, ganho herança. Bom, o servo ganha salário, porção. O filho ganha herança, tudo. Você vai ter que sair daqui hoje desse podcast entendendo se você quer porção ou se você quer tudo. Eu quero tudo. Eu também quero. Eu quero tudo. Eu quero tudo, cara. Meu Deus. Entendeu? Então, pra isso, não basta servir o Senhor. Tem que sentar na mesa dele como filho. Isso muda até a compreensão da gente fala assim, eu sou servo. Eu até brinco na aula, né? Eu brinco assim, depois disso eu falo assim, quem é servo? Aí os outros ficam com medo de levantar a mão. Falo, gente, não é pecado não, você é servo. Você tá servindo ao Senhor. Não é pecado dizer isso não, é até bíblico. Só que não é a motivação. A motivação do filho é trabalhar pro seu pai. A motivação do servo é só o salário. Entendeu? Então você é servo, como um filho que trabalha pro seu pai. Entendeu? Sim, é meio confuso, mas dá pra entender. É isso, entendeu? A Bíblia deve Bíblia é louca. mais sobre isso. Ontem a aluna falou, cara, mas isso é muito doido, né? Eu falei, mas a Bíblia é para louco. Verdade. A Bíblia é pros doidos, cara. Realmente. Mas é isso aí mesmo. Eu não preciso ter nada a falar. Eu acho que você falar. Eu acho que agora é só processar tudo. Aí depois assiste de novo pra
Dá mais uma processada, né? Pra gente, assim, dar Né? certo fresco. Com certeza. Amém. A gente faz um momento, pastor, que é para quando a gente está entrevistando, dar uma mensagem para quem está vendo a respeito da matéria, da vida com Deus, enfim. Então a gente queria dar esse momento para você falar também, para quem está assistindo, dar uma palavra de incentivo, alguma coisa. Claro. Eu acho que uma palavra que eu tenho para dizer para todo mundo que está assistindo esse podcast é não busquem coisas, mas sim aquele que proveu todas as coisas. Há uma realidade muito grande na Bíblia de pessoas buscando o trono. E a gente parece que faz essas mesmas coisas, buscando o trono, certo? A nossa coroa, a nossa casa no céu. A gente sempre tem, parece que a motivação da coisa. Então, a gente vai chegar no céu, vai ter nossa coroa. A gente vai chegar no céu, vai ter nossa mansão. A gente vai chegar no céu e vai ter, sabe, as pérolas, as pedras preciosas. E essa não é uma boa motivação em Cristo. Por quê? Coisas não são melhor do que aquele que proveu todas as coisas. Quando os anciãos, em Apocalipse, estão diante do Cordeiro, a palavra diz que eles pegam o seu galardão e lançam, né, as suas coroas nos pés do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. Para que serve a sua coroa na eternidade? Para que serve a sua mansão celestial? Para que servem as pedras preciosas? Aparentemente, segundo os anciãos, para lançar nos pés do Cordeiro. Quer dizer que todo galardão que você gera na terra é para você coroa, quer dizer, tá no ápice da sua cabeça. Sim. Mas para Deus só serve como sapato. Meu Deus. Você tá entendendo? Isso demonstra o tamanho da grandeza. Sim. Então, peraí, toda a minha vida para Deus é minha coroa. Mas quando eu chego para ele é só um sapato. É só os pés. Você tá entendendo? Uhum. Então o que eu dou de dica para todo mundo? Eu também tô tentando buscar esse mesmo lugar. Dar mais valor para o secreto do que para o público. John Wesley dizia, eu me coloco em chamas e o povo me vê queimar. O que ele tá dizendo? Eu compartilho todo o fogo que eu recebi. Mas ele recebe esse fogo em oração, de 5 da manhã até 10 horas da manhã, todos os dias, durante toda a sua vida. Um homem um dia chega na mesma casa de John Wesley, coloca os pés e os joelhos sobre o mesmo lugar que ele orava e diz, faz de novo. Billy Graham é esse cara. O que a gente aprende com todos esses grandes homens de Deus, da Bíblia e fora da Bíblia, é a mesma coisa. Todos eles valorizaram mais a presença do que o público. Só que, como a gente tem tanto na nossa geração, e glória a Deus que tem, eu não sou contra ter, eu acho que a gente que é de Lagoinha, se a gente puder botar LED até embaixo da cadeira. Eu não sou errado, eu acho errado não, tem que fazer mesmo, é a melhor estrutura mesmo, é o negócio acontecer. Mas, porque a gente tem tanto, isso pode nos dar a ideia do que o que a gente tem é quem a gente é. Você tá entendendo? Que é a ideia que os católicos tiveram que pereceram por isso, e a ideia que os judeus tiveram que pereceram por isso. Qual é o meu conselho? Busque no quarto, em secreto, e em secreto seu pai te responderá. E a plenitude do seu propósito será revelada para você no secreto. Então, no público, cheio do fogo, você vai poder incendiar outras pessoas. Socorro. Meu Deus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia agora. Não. É um apelo agora. Vamos fazer um apelo. É verdade. Pastor, muito obrigado pela disponibilidade, pelo coração. Eu falo com os meninos lá do Carisma, assim, gente, pastor Rafael, ele é tão de casa que a gente quase nem vai buscar ele. Ele já sabe andar sozinho, ele já vai pra casa dele mesmo. Mas a gente fica muito feliz de te receber nesse novo templo, nesse novo tempo. Nós estamos muito felizes em estar vivendo esse carisma com você mais uma vez. Eu me lembro que a minha primeira aula de test drive lá naquela igrejinha caixinha de fotos foi com você e foi Realidades na Nova Criação. Mudou minha vida assim como mudou a sua. Não era nem carismática ainda, nem carisma, nem conseguiu chegar aqui naquela época. Mas Deus, ele tem te usado aqui em Cuiabá, na vida do carisma desde aquela época. É verdade. Que por onde você vá, Deus te sopre poderosamente. Enquanto você vai, os meninos estão sendo cuidados, a princesa está sendo cuidada. E muito obrigado por ter derramado tanto a nossa vida dentro desse podcast. Meu Deus do céu. Os alunos, às vezes, eles vêm pra gente e falam assim, depois eu assisto, parece que eu tô vendo a aula de novo. Eu falo, agora você imagina a gente que tá lá ouvindo, que faz tempo que a gente já formou, já vai fazer um ano que formou. Vai fazer mais de um ano. Mais de um ano que a gente formou, eu falo, eu tô revivendo as aulas. Cada vez que vocês estão assistindo a aula, a gente tá assistindo de novo, porque os professores vêm, dão uma aula ali pra gente, e o tempo, enfim, de mesa aqui e tal. E eu falo, gente,
assistam, porque não é porque é a gente que tá fazendo, mas é porque esse conteúdo é rico e é um prazer. É um prazer. Eu tava falando com a pastora Bianca ontem, né? Ela tava perguntando, aí, como é que tá? Como é que estão aí as coisas e tal? E eu falei pra ela assim, cara, Cuiabá pra mim sempre é um oásis. Porque assim, eu me sinto muito em casa. E a gente que vive na estrada, missionários, e a gente vive tão longe da família, de amigos e tal. Quando a gente chega num ambiente onde a gente se sente tão em casa, assim, tão pertencente, isso é muito maravilhoso. Fica fácil, né? A missão fica fácil. É verdade. E aqui, é claro, eu tenho 1000 amigos aqui, eu tenho muita comunidade mesmo, pessoas que, cara, eu caminhei com o pastor de vocês, Hugo, Sim, é com o verdade. Nadson, com essa galera que veio da sede comigo, voltou pra cá, eu caminhei durante, sei lá, 6, 7, 8 anos, e a gente se via todos os dias, era raro o dia que a gente não se via, cara. E não é que a gente se via meia hora, é que a gente passava o dia junto. Era ia pro seminário, depois ia pra escola que a gente tinha, ficava lá o dia todo e tal, não sei. Às vezes voltava pra casa à noite, todos os dias, praticamente. Sim. Entendeu? Então foi um momento, assim, de muito relacionamento e muito despertar. Então quando eu volto pra cá, claro que eu me sinto em casa. Sim. Claro que é fácil. Mas o que eu sempre digo, cara, é que realmente Deus, ele tem aquela coisa a glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque quando a gente chega em Cuiabá, esse reflexo é mais do que a amizade que eu tenho com seus pastores. É mais do que a amizade que eu tenho com algumas pessoas aqui. Sim. Passa do nível de ser só a amizade. E a gente sente realmente que vocês respeitam aquilo que a gente carrega. Quando eu vou pregar de novo. Mas quando Davi, ele tá cansado da perseguição durante 30 anos, ele foi tocado pela perseguição. Aí ele fala assim, poxa Deus, qual é o meu lugar? É a primeira vez que Davi ia perguntar pra ele isso. Qual é o meu lugar? Aí Deus fala pra ele, vai pra terra de Judá, lá na terra de Hebron. Aí ele vai pra Hebron. Aí a palavra diz que enquanto Davi tá montando o seu acampamento, os habitantes de Hebron e sacerdotes de Hebron vêm até Davi e falam assim, cara, a gente tá orando pelo rei, toma aqui, pum, coroa. Olha que doido. 30 anos fugindo da perseguição. Mas quando ele pergunta pra Deus, qual é o meu lugar, já tem gente clamando pelo que ele tem. Pra botar coroa na cabeça dele, pô. Então o que eu sinto em Cuiabá é que vocês respeitam aquilo que eu carrego. Entendeu? Sim. Que vocês têm geram expectativa para aquilo que é a semente. E isso é muito fácil. É como ali os habitantes de Hebron botando a coroa na cabeça, falando, poxa, a gente tava esperando isso aqui. Aí, nossa, a gente já tava falando sobre isso, a gente já tava gerando isso. Entendeu? Isso é muito bom pra gente, porque infelizmente nem sempre a gente tá em Hebron. Né? Mas com certeza tá aqui é Hebron pra mim. Glória a Deus. Muito obrigada, meu professor. Sinta-se assim por muito tempo, quando nós estivermos aqui levando o reino de Deus à nossa cidade. Nós esperamos que você se sinta Sempre bem-vindo. Amém. Por favor, volte. Amém, claro, volta sim. E para você que está aí assistindo, muito obrigado por ter ficado até o fim. Tenho certeza que você foi muito edificado. Nós temos aí uma playlist aqui embaixo, então se inscreve no canal. Se você está assistindo é porque você já é inscrito, não é possível. Além do podcast, tem a palavra de domingo, todos os cultos são transmitidos. Então se inscreve, mas manda esse podcast para as pessoas que você ama, para as que você não ama também, porque elas precisam entender a realidade da nova criação, daquilo que Deus fez por você e por ela também. E ative as notificações. Falei que você era hoje. Pronto, tá tudo certo. O que é importante é se inscrever. É isso aí. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Amém. Tchau, tchau.